mais um Me Dá o Mic. Quero agradecer aí a Vera, o Arthur, o Thiago que está entrando. É muito bom a gente encontrar essas conexões que têm uma mesma ideia que a gente, né? E acho que hoje a gente vai poder falar muito sobre essas possibilidades. Às vezes a gente pensa que o momento talvez não seja oportuno, mas muito pelo contrário, né? Eu estava até discutindo muito isso com o André esses dias. Qual é o momento de você pensar num processo de novas oportunidades no exterior, né? E quando a gente fala de novas oportunidades, eu acho que tem uma série de formas dessa atuação, né? Desde você pensar em ter uma vida, uma experiência pessoal, que nem o André. A gente diz que foi uma primeira iniciativa, né? De vir fazer um pós-doc, conhecer, fazer como pesquisador, como investigador, conhecer melhor o mercado, acessar como é que as empresas estão atuando e tudo mais, até você conhecer, para ter uma experiência internacional e saber, através de um benchmarking, né, como que a coisa está funcionando, e também até você poder, de fato, começar a construir pontes, né, para esse processo. Eu queria agradecer a todo mundo que está presente. Sempre eu faço uma chamada meio institucional. Na realidade, a gente está dentro de um programa que é do Fashion Hub, né? A gente abriu um movimento aí, um grupo, começou como um grupo de WhatsApp, depois a gente acabou trazendo, e na realidade a gente está dentro do Fashion Hub, que foi essa iniciativa do Me Dá o Mic, e hoje a gente tem já, assim, eu vi que a Vera estava até falando, a gente está construindo uma rede muito legal, sabe? E assim, eu acho que o momento é agora, porque eu vejo que a gente tem que trazer conhecimento e tem que trabalhar no formato de colaboração, de uma forma coletiva e tudo mais. Então, depois eu vou passar aqui para vocês, quem quiser também deixar o seu e-mail, deixar o seu endereço de Instagram, LinkedIn ou da tua empresa, fiquem à vontade, tá? Para a gente até passar o link do grupo e para a gente também passar o link sobre a apresentação de como a gente pretende trabalhar o Fashion Hub. E nesse sábado a gente vai fazer inclusive uma reunião de grupo mesmo, para co-criar, para desenvolver um pouquinho mais esse conceito, né? E abrir um pouquinho, expandir um pouquinho o conceito do Fashion Hub. Então, quem quiser participar, depois a gente vai passar o link. A Tami está aí, acho que a Poli também está aí, a Ana está aí, tem bastante gente que já está nesse time, e a gente vai deixar, além do André, de mim, e a gente vai deixar o link aqui para quem quiser participar também e vir com a gente. Então, voltando ao tema de hoje, foi muito interessante porque a gente se conectou, né, Vera, já logo no começo da abertura do grupo, e a gente tem essa mesma intenção, né? A gente vê aqui em Portugal uma série de questões, a gente está falando especificamente de Portugal, uma série de coisas que podem se construir, seja como investigador, seja como uma vida diferente fora do Brasil, seja como entender melhor como que o mercado funciona, seja para construir pontes, seja para trazer uma marca, começar por Portugal, por exemplo, né, que você já tem a mesma língua, os custos não são tão altos para daqui partir para a Europa. E aí eu acho que tanto a Vera quanto o Arthur, e acho que o Thiago está aí também, né, vão poder... O Thiago ainda não... mais pertinência sobre isso. E é interessante também o desafio, porque eu me vejo assim no lugar do empreendedor, olhando para o mercado internacional, para o mercado nacional, que é um mercado muito grande, que muitas vezes já faz uma estrutura, já permite uma estrutura interessante, né, de atuação, mas eu acho que o internacional faz com que a marca tenha um valor mais agregado, uma visão internacional te traz mais eficiência, mais talento e mais desafios também. Então, não sei se você quer falar mais alguma coisa, André, para depois a gente abrir? Pode ser? Então, vamos abrir aí, o microfone é seu, Vera e Arthur. Tá, eu não sei, o Thiago deve estar com algum problema na conexão, porque ele também está on. Bom, vamos lá. Primeiro, eu agradeço pelo convite, participo do grupo já desde o começo, tudo, tenho
pessoas aí particularmente que são amigas aí de trajetória, Sandra Mota, pessoal do Guia de Jeans Wear, e a gente tem já uma história de mercado junto, né? Com todo esse tempo que a gente até já falou e cruzamos, acho que já trabalhamos até em paralelo em alguns momentos aí no segmento, o que eu vejo aí, está entrando o Thiago, a Natália está conseguindo entrar para ele, eu acho. O que a gente vê no segmento, o têxtil, a gente tem é um mercado autossuficiente de uma certa maneira, em muitas regiões ainda nem se preocupa muito com universos diferentes, mas a gente está passando, eu não vejo isso de agora, eu tenho trabalhado já há alguns anos em projetos especiais. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma indústria realmente batendo de frente com a competitividade complicada do mercado asiático e tudo mais, que isso foi desconstruindo essa história ao longo dos anos, aí nos últimos anos, eu sei e tenho vivido negócios e projetos com um olhar diferenciado, onde a gente trabalha branding, produto, não só mais um, vendendo mais uma blusa ou mais uma calça, vendendo um conceito como um todo e trabalhando esse conceito com relação ao que a gente tem de melhor para colocar no nosso mercado externo. Até um período atrás, a gente não estava assim num momento muito favorável com relação a câmbio. Agora, particularmente, a gente tem uma história diferente, né? A gente sempre teve aí um grande desafio de produção, produtividade, eficiência, fazer uma convergência, né, de fatores. Nesse momento de pandemia, está todo mundo alinhado, mundo alinhado, literalmente falando, todo mundo com um ponto de reflexão, o que eu sou, o que a minha empresa é, o que ela tem de melhor, o que eu posso tirar de melhor, como eu vou me reinventar. E dentro dessa reinvenção, a gente tem eu gostaria de falar mesmo do mercado externo, que para muitos é uma coisa um pouco distante. Quando a gente fala em mercado internacional, no têxtil, a gente imagina uma empresa muito grande, com uma mega estrutura. E há uns anos a gente já trabalha o mercado externo de micro, médio e pequeno com um olhar diferenciado, já lá no eBay. E aí o Arthur começa a apresentar esse nosso olhar aí, como a gente começa a conversar. Em paralelo a isso, o link, a história é a 3, porque a gente não tem como falar de comércio internacional e outros horizontes se não tiver um olhar alinhado com o digital, né? Então, agora eu passo um pouquinho o Arthur para dar sequência. Obrigado, Vera. Obrigado a todos pela oportunidade. Bom, como vice-presidente internacional do eBay, hoje a gente tem mais de 22 representações em todos os continentes, mas não são só números, né? Nós estamos agora todos no mesmo barco, né? Independente da intensidade, todos os países estão passando por situações muito delicadas, alguns estão conseguindo contornar. No caso de Portugal, retornar aos poucos o âmbito da reabertura econômica, mas é algo que todos têm uma dúvida que ainda persiste. Será que nós estamos preparados para esse novo mercado? Eu acredito que essa é uma das grandes questões que todos fazem, porque uma certeza que nós temos é que o que nós achávamos que era um mercado internacional, não eBay de comércio, já tínhamos medo nesse sentido, porque tem muito medo por todos que querem arriscar no mercado internacional, pela desconfiança, ninguém desconhecimento. Dessa forma, agora um novo mercado consumidor, novas ideias, novas questões que vão trazer, não uma dificuldade, mas muitas oportunidades. Para quem começar a abrir um pouco a cabeça, sair da zona de conforto, vai conseguir prosperar. É interessante o que a Vera colocou no aspecto digital. O Thiago está aí agora, já pode falar, o professor Thiago. E nesse sentido, é importante porque nós estamos passando por essa mudança radical, eu poderia dizer. Que, na verdade, o que era uma tendência se tornou algo mandatório. Ou seja, aqueles que não estão preparados para o âmbito digital, infelizmente, neste momento, em especial, quando veio toda essa movimentação, estão sofrendo, né? O Thiago tem os números aí
essa movimentação digital e é muito forte, né, em todos os países. E é o que está salvando as pessoas, né? No caso, para sobreviver. A gente sabe que vai ser difícil toda essa movimentação, mas trazendo um pouco de know-how, a gente consegue ajudar. O eBay, nesse sentido, tem ajudado muito associações como a Abicasa, na parte de decoração, furnitures, e a própria instituição, a Associação Comercial de Franca, do setor calçadista. Não somente o setor calçadista, mas o setor agrobusiness, falando de café, enfim, o setor de lingerie, que é muito forte lá. Então, nós estamos numa movimentação muito intensa, conversando com aqueles que realmente estão precisando, né? No caso, é delicado a gente ver que são mercados tão fortes que estão passando por um momento que a gente não consegue saber qual que é a saída, a melhor saída. A única coisa que, inclusive, a gente colocou até em um webinar que nós fizemos, inclusive todos vocês estão convidados para os nossos webinars, inclusive vamos ter um depois deste daqui, justamente com especialistas a respeito de o que vai acontecer, enfim, infectologistas, enfim. Mas isso é outra questão. No sentido da gente poder ajudar. A gente quer ajudar as pessoas, a gente quer pegar na mão e falar assim, tenha calma. Porque o pânico vai acabar destruindo as pessoas com más opções, com ideias que você não conseguiu planejar. E eu acho que essa é a questão. A gente está aqui para discutir, debater ideias e trazer oportunidade. E voltando, uma coisa que sempre me falaram, a pílula da exportação, ela voltou a transitar. Então, quem souber utilizar ela da melhor forma, a gente não pode esquecer que o dólar está bem alto. Ou seja, é bom para exportar, mas não é só exportar, é você saber qual mercado você vai atingir e qual a melhor forma de você conquistar esse mercado. Então, é basicamente isso, e tem aí um especialista digital que pode ajudar aí também dessa forma. Tiago, você. Bem o especialista digital teve problemas técnicos digitais. Incrível. Oi, desculpa o atraso. Oi para todo mundo. Tive alguns probleminhas técnicos aqui que não sei porque minha câmera do notebook resolveu não ligar aqui no Zoom pela primeira vez. E aí eu tive que conectar pelo celular. Bom, colocando esse parâmetro geral também, eu acho que reforço o que eu ouvi dos dois. Óbvio que isso é uma unanimidade. O mundo digital hoje, além de ser um caminho sem volta, hoje em dia ele pode ser a salvação de muita empresa, né? Eu escrevi um artigo final de semana passada, inclusive falando disso, para uma revista que, inclusive, eu e a Vera, a gente é articulista nessa revista. Não sei se a Silvia tá, mas ela participa do grupo. A Silvia? Se Silvia estiver por aí, vai saber. Tem uma coisa que é muito importante entender, é que mais do que o viés comercial no mundo digital, as empresas, principalmente quando a gente está falando num foco mais B2B, mas também um B2C mais focado para o mundo físico, elas estão começando a entender que a estrutura de branding, a estrutura de exposição, a estrutura visual da coisa faz muita diferença, além do viés do final de venda, que é o próprio e-commerce, ou qualquer outro tipo de venda digital, né? Porque hoje em dia no marketing a gente fala em omnichannel, né? A gente fala na omnicanalidade. Então a venda, venha da onde vier, você tem que estar preparado, que seja para o WhatsApp, que seja para o e-commerce, que seja para um direct do Instagram, por onde vier, a venda tem que sair e sair redondinha e legal. Então, assim, resumindo e só completando o que eles comentaram, os meios digitais hoje, eles vão acabar sendo um grande divisor de águas para as empresas que vão se manter aí, pelo menos até o processo de retornar tudo ao normal. Então, para isso, existem algumas regrinhas, muita empresa já está se dando muito bem, conseguindo contornar a crise, óbvio, na medida do possível, né? Uma crise que vai aquém de toda expectativa e toda prospecção que venha a ser feita nela, mas tem muita empresa conseguindo driblar aí e respirar um pouco mais aliviada. Então a gente está aqui para ajudar a alinhar aí, tirar as dúvidas do pessoal em relação a esses
esses temas em geral, cada um na sua expertise aqui? No têxtil, a gente tem as empresas maiores, elas já têm a sua estrutura por si, né? Elas caminham, se apresentam e tudo mais. Eu falo com carinho das médias e menores que estão sempre muito desesperadas e, de uma certa maneira, sempre vivem o dia a dia, né? Está aí ou no atacado, ou no varejo, ou varejo atacado, com todas as questões e descaminhos e confusões que acontecem no processo produtivo, que, na verdade, já há um tempo a gente gostaria que fosse um pouco mais alinhado. Mas, assim, tudo vai acontecendo de uma maneira meio que instintiva. A gente tem que caminhar, já há um tempo eu vejo que é necessário o caminho de processo, de equilibrar, de conhecimento. Sem conhecimento fica complicado, independente de pandemia, né? Eu converso muito de quem está num negócio, ou quem está começando um negócio, ou quem está abrindo uma marca nova dentro do seu próprio negócio, falando em números hipotéticos. Você tem 10 para gastar, você vai gastar só 5 em produto, o resto você vai dividir em comunicação e conhecimento. Porque é ali que você vai conseguir trabalhar de uma maneira assertiva. Ali você vai conseguir entender qual é o mercado, qual é o caminho que vai andar e como você vai fazer isso. O mercado externo, ele sempre esteve aí para todo mundo. Só que ele sempre foi tratado de um jeito estranho, né? Assim, o que é o mercado externo? Ou a pessoa viaja, ou alguém que leva alguma coisa. Ninguém trata ele do jeito que deveria, né? Como eu vou me apresentar? Deixa eu fazer uma análise. É o sonho de consumo de todo mundo. Vamos exportar, ok, beleza, Mas assim, qual é o meu mercado? Qual é o meu melhor foco? Qual é o principal praça? Né? A gente teria que fazer um trabalho realmente de filtro para ir um pouco por vez, né? Isso implica em investimento, em estratégia, tudo bem. Mas antes de tudo implica em conhecimento, né? Em boas parcerias e tudo mais. Entender quais são as principais praças e se comunicar da maneira mais assertiva, né? Nem sempre aquilo que a gente conversa aqui, que a gente expõe, da maneira que a gente expõe, é a mesma linguagem que a gente vai usar numa outra praça. Mas a gente tem muita coisa boa para apresentar. Um dos mercados que isso todo mundo conhece, eu sou assim apaixonada, é o beachwear, né? A gente tem aí grandes cases, boas histórias, tem gente que vive relativamente bem sempre, né? Trabalhando no mercado externo e muita gente buscando alguns caminhos na maneira de fazer essa conexão, que eu acho que hoje o digital, a linguagem digital, né, mais ativa, tende a facilitar. A conexão da gente lá no eBay para isso, com cross, buscando praças, buscando parcerias e links, tende também a fazer um trabalho crescente. Eu, particularmente, assumi lá o têxtil em janeiro. A gente já tinha vários projetos em comum que a gente estava direcionando com o Arthur lá, e eu acho que agora a gente vai mudar um pouco a maneira de apresentar, mas a gente está à disposição para poder alinhar. A gente tem um trabalho de capacitação, né, e orientação para aqueles que estão interessados nesse olhar, né? O Arthur pode explicar um pouco mais a respeito do nosso projeto de capacitação com um olhar para as empresas médias e menores. No sentido de auxiliar as pequenas e médias empresas que realmente são elas que precisam de ajuda. Não que o cara que está lá em cima não precise, mas o caminho dele é muito mais fácil do que propriamente uma pequena e média empresa que não faz ideia o que é mercado internacional, que ela tem aquela visão. Isso é uma coisa que eu tenho visto há muito tempo, não sei se vocês concordam, no sentido de que mercado internacional somente para empresas grandes, né? Então, assim, não, eu não tenho calibre para ir para outro mercado, como é que eu vou entrar em outro mercado se eu não sei, eu não falo inglês? A gente não pode esquecer que é complicado. A língua é um problema gigantesco. E adequar seu produto, como a Vera falou, é uma questão, assim, gigantesca. E a gente não precisa ir longe. O exemplo de Portugal, né? Quem mora em Portugal e quem é brasileiro tem algumas ligações? Sim, só que mesmo assim ainda é muito longe.
Não é achar que você vai pegar seu produto, vai levar para Portugal e você vai conseguir com a mesma mentalidade, com a mesma forma de você colocar o teu marketing, vai ser o mesmo público. Não, não é. Os costumes são diferentes, as culturas são diferentes. E é isso que as pessoas têm que começar a entender. Agora, uma visão que eu tenho, que até a gente no eBay coloca muito nessa parte de capacitação das empresas, além da parte digital, é o aspecto que o mundo ele está trazendo em si, né, todos os países, uma consciência que agora ficou muito mais evidente. O respeito ao teu ambiente em si. Teorias como a economia circular, teorias de produtos orgânicos. Da onde que vem o seu produto? Seu produto é um selo que tem um selo de qualidade, ele é um fair trade, onde ponta a ponta da sua do seu caminho produtivo é seguro. Esse tipo de questão ele vai começar a aumentar de uma maneira absurda. As pessoas estão passando por esse momento e estão falando, poxa, e aí? O que está acontecendo? Né? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso colocar minha contribuição? E essa contribuição de um consumo consciente, eu vejo como sendo uma movimentação que já acontecia de uma maneira prestes a explodir. Eu posso dar um exemplo simples. Tudo bem que a gente não pode ficar pautando, no caso, praças diferentes, como no caso da Escandinávia. Suécia, por exemplo. Na Suécia, a pessoa ela paga 100, 200 reais a mais do que, sendo um produto totalmente ecologicamente correto, pode ter tecnologia e tudo mais, e só por ele ter um selo que ele é ecologicamente correto, é socialmente correto, eu tenho um produto muito mais competitivo. Eles não se importam com isso. A pessoa vai pensar, poxa, eu estou comprando um produto, só que eu estou ajudando uma cadeia inteira. Esse valor com o próximo, eu acredito que vai aumentar e aumentar e aumentar. E nós temos que valorizar, sim, o nosso produto interno. Né? No caso, a gente está vendo uma movimentação também, só colocando alguns hints até para discussão, que até converso bastante com o Thiago a respeito disso. O neoprotecionismo está acontecendo sim, e vai acontecer de uma maneira muito mais forte. A questão é como que a gente vai lidar nessa movimentação. A gente vai continuar pegando o produto da China, pegando o produto dependendo só da China? Essa é uma colocação que eu coloco para vocês. Será que vale a pena? Eu acho que não. A gente não sabe o que vai ser, a gente não sabe as questões sanitárias que vão ser impostas, a gente não sabe o que vai acontecer numa nova guerra fria entre Estados Unidos e China. Né? A gente já teve uma guerra comercial, foi o ano passado, né? Havia terminado nesse momento antes de acontecer o Covid, né? E agora voltou a acontecer. Ou seja, as empresas que estão ligadas com a China vão sofrer. E aí, qual é o caminho? Né? Eu acho que essa é a grande pergunta. Tem solução? Eu só respondo para vocês uma coisa. Tem. A gente só está falando de 2 países. Quantos países a gente tem no globo? Quantas oportunidades a gente tem? É o momento simples, sair fora da caixa e ter uma cabeça aberta para as possibilidades. Sem preconceito, sem visões que possam interferir. A gente tem que focar no pós-Covid. A gente não tem que focar agora, nesse momento. Esse momento é o momento da gente olhar para dentro e falar, vamos se preparar. Vamos relaxar um pouquinho, em vez de ficar, não, eu quero coisa para ontem. Não, a gente tem que se preparar para essa retomada. É isso mais ou menos que eu sinto. Né? Eu vejo no histórico de trabalho, marcas e empresas, já há muito tempo, que nem vivem quase o nosso mercado nacional e trabalham e vão muito bem em coisas específicas no mercado, em lugares, não nos eixos tradicionais, Sudáfrica, Austrália, muita gente que já trabalha com isso num fluxo médio menor. A gente tem toda a parte de padronagem da gente, as cores e tudo aquilo que a gente faz de melhor do tropical sem ser caricato do Brasil, super bem aceito, independente de câmbio de valor. Já existe de uma maneira sustentável. É que as pessoas, assim, as empresas, a gente se preocupa muito em atender o dia a dia, né? E sempre fica na prateleira aquela coisa de o meu melhor momento para eu exportar. Qual vai ser o momento ideal para eu começar a me apresentar no mercado externo? Quando eu tiver muito maior. Então, eu acho que esse é um momento específico e oportuno para refletir,
nesse sentido, quem está com essa possibilidade de poder compreender ou vislumbrar isso. O Thiago ia falar alguma coisa? Falando um pouco da situação digital da história, eu acho que tem uma coisa que é muito legal refletir, é que as pessoas, às vezes, na estrutura de exportação, principalmente, elas entram numa zona de conforto pensando de uma forma um pouco mais antiga, somente o contato direto com alguém que vai canetar pedido. Né? Resumindo, a palavra antiga da coisa é canetar pedido. Eu mostro ali meus produtos. Antigamente, alguém iria representar, iria mostrar esses produtos fisicamente, marcar uma reunião, mostrar os produtos fisicamente, o comprador ia lá canetar um pedido e lindo, maravilhoso. Hoje, a dinâmica mudou muito e agora, pós-pandemia, vai mudar mais ainda. Então, tem muita gente... Isso quando a gente fala num B2B ou pensando em algumas stores aí, principais do mundo. Mas, assim, um problema que a gente se depara direto com várias marcas, inclusive, às vezes, marcas mais robustas, é que o material é muito pobre, o material é muito ruim, e além de ser disperso, não existe uma comunicação integrada. Hoje em dia, você acontece independente do país que você estiver. O seu Instagram é um grandíssimo referencial, independente do país que você tiver. Teu Instagram não tem .br, né? E aí, automaticamente, as pessoas não entendem, falam, mas ninguém quer apostar num negócio que é inexistente. Hoje em dia, e há um bom tempo, mas hoje mais ainda, a roupa não se vende, a roupa não vende só pela roupa. Você vende lifestyle, você vende a tua situação, tua harmonização de comunicação de forma geral. Então, as pessoas passam a dar muito mais credibilidade, a marcar uma reunião, se entender que seu site está preparado para uma estrutura internacional, você tem lá a versão português e inglês, se você tem teu Instagram bombado, se você precisa começar teu negócio. Hoje ninguém aposta em nenhum negócio inexistente ou embrionário. E para isso você precisa se consolidar. Eu brinco que as consolidações, elas precisam se dar em vários âmbitos, né? Então, independente da região que você tiver, você precisa conseguir consolidar teu negócio para que ele ganhe relevância e credibilidade, né? Então, para isso, material consistente, visual, branding bem feito. Roupa não vende só pela roupa, pela estética. Ela vende por todo um conceito e lifestyle. Né? Conceito e lifestyle, isso quer dizer o quê? Você tem que ter foto editorial bacana, foto conceitual, você precisa ter um bom site estruturado, que seja com conversão de venda ou não, que seja só institucional. Você precisa ter um bom Instagram, você tem uma regra básica ali, que muitas vezes as pessoas acabam não cumprindo, ou achando que é algo para quem tem muito, né? Para uma marca muito grande. E tem muita marca pequenininha aí, que você vai ver os números de venda, são pífios perto de número de vendas de grandes marcas, de grandes corporações, né? Não mais somente marcas, mas estão fazendo maior barulho, parece que são marcas de extremo sucesso. Hoje, o mercado dá porta aberta para quem quer fazer direito, independente do tamanho e do bolso. E falando disso e pensando em outras praças, a gente observar o lado da comunicação não ser muito caseira, né? Que toda vez que a gente fala em comunicação de marca, se preocupa muito em fazer a linguagem ser muito para o nosso quintal, né? Então, são coisas muito próprias e específicas. Se você pretende se apresentar numa outra praça, qual é esse mercado? É Portugal? É Inglaterra? Ou seja, como é que seria interessante também abordar essa apresentação para que gere interesse, né? Então, por isso que a gente fala de comunicação integrada. Geralmente, a gente realiza a apresentação de produto, o catálogo, o lookbook, muito para o que a gente tem aqui. E, às vezes, já é uma maneira de preparar a empresa e apresentar a empresa para um outro mercado, né? Basta a gente entender algumas particularidades. Como que a gente consegue isso? Com bons parceiros.
Por exemplo, um bom exemplo é aí, vocês estão por aí, né, em Portugal e tudo mais. Vocês começam a viver o dia a dia, vocês começam a entender particularidades. Esse cross de informação alimenta a empresa para ter condições de se apresentar de uma maneira que vai gerar esse interesse, essa maneira de quem é, o que tem, né? Não é só o produto, não é só o preço. Falando isso, puxando sustentabilidade, não é só o produto sustentável em si, né? Como a empresa e como a gente se comporta na cadeia como um todo, como a gente se comporta no social, como eu trabalho a minha rede de colaboradores, né? De fornecedores. Tudo isso é uma história para contar, que vai além de produto. E aí, quando você conta uma história além do produto, você começa a existir de verdade e consegue ter condição de se apresentar em outros espaços. O Arthur tem vários cases de cultural, né? De empresas que tentam se colocar em determinadas praças e uma cor não emplaca. Por conta de uma cor, é um sucesso ou um fracasso. São coisas assim sutis, que fazem a diferença, mas colocam você em condições além do valor, além do câmbio, além da tua capacidade produtiva. Uma outra coisa que é super tranquilo também de trabalhar. Você quer se apresentar para o mercado externo? Tá bom, eu quero. Qual é o meu formato? Eu tenho capacidade para X. Eu vou trabalhar uma comunicação para mercados e para empresas que sejam receptivos dentro daquilo. Não além, mas que eu consiga fazer de uma maneira bacana, né? Expressiva, que eu consiga fazer a diferença dentro dos outros. Aproveitando, eu queria até aproveitar um gancho que o próprio gancho do Arthur, falando em relação à sustentabilidade, né? Em relação a algumas premissas básicas quando a gente fala em outros mercados, principalmente nos mercados de países de primeiro mundo. A premissa da sustentabilidade, ela tem história pra caramba pra contar. Ela gera ativo visual pra caramba. Ela gera speech pra caramba. E são coisas que muitas vezes não são bem exploradas, né? Tem muita gente que pega lá o selinho e toca o pau e fala, olha, somos sustentáveis. Compra Hoje o em selinho, dia... quer dizer, Hã? compram um selinho, né? Não aplicam o selinho. Ainda, né? Compra o selinho. Pior, então, na situação atual, o público quer ver a realidade, ele quer consumir o conteúdo além do produto, né? Então, ele quer acompanhar isso. Então, existem várias formas, que aí é onde eu bato, principalmente na minha área de expertise, que é, trabalhe direito o seu processo de comunicação, porque tem coisa, concordo plenamente com o Arthur também em relação ao protecionismo, é um bate-papo que a gente tem direto disso. E para isso você tem que ter o maior cuidado possível, você precisa jogar o jogo da maior forma possível da região do país que você quer adentrar. Então, assim, com cuidado à cultura e principalmente cuidado às premissas básicas, né? Tem muita marca brasileira que a gente sabe, a gente acompanha porque a gente é do mercado, inclusive algumas que a gente conduz para fazer a coisa certa, que não toma alguns cuidados básicos com as questões, as premissas básicas para você entrar em certos países. E também reforçando, concordo plenamente em relação ao mundo, tem muito mais países do que o pessoal imagina ali, Estados Unidos e alguns poucos países da Europa, né? Então você tem um mercado muito mais abrangente que pode dar muito mais caldo e pode ter guinada ali empresarial e que talvez acabe sendo, por conta da cultura, menos protecionista mesmo nessa situação A gente não pode esquecer que a cadeia global de valores vai ser totalmente alterada, né? E uma coisa que também junto, que eu não comentei, a gente está falando de tecnologia, mas tem uma coisa chamada logística, vai ser alterada e muito. Famoso alterada, vulgo caro. Não, já está acontecendo, né? As pessoas não estão saindo de casa, justamente preferem pegar o Rappi ou qualquer outro aplicativo, fazer compras, enfim, está tendo uma movimentação que ela tende a aumentar, né? A gente pode ver até os pedidos que foram feitos pela internet nos Estados Unidos, cresceu coisa de 80%.
O Então, dropshipping, assim, eu acho que é uma tendência forte, é uma né? coisa gigantesca, né? E aí entra uma questão, falando da moda. Tá bom, você comprou um produto, não, mas será que veio certo? Ah, não ficou muito grande e tudo mais. Essa troca, como é que vai ser feita? Então, são coisas que já acontecem, mas vão se intensificar e muito. A gente tem que começar a discutir sobre essas mudanças que estão acontecendo, porque antes eram focos pequenininhas, coisas pequenininhas que aconteciam uma outra empresa, só que agora vai ter que acontecer. A cabeça das Cortou. pessoas ela vai mudar. Eles vão pedir outros produtos, né? Isso é claro. O consumidor vai ser alterado. E uma coisa, falando de cadeia global, o Thiago falou bem nessa questão das outras praças. A gente tem que sair, pelo amor de Deus, dessa caixinha Estados Unidos, China. Essa é a bandeira principal do Arthur. Não, mas ó, eu vou lembrar um case que eles acompanham também. O Arthur esteve o ano passado, fazendo por uma reunião com uma marca que a gente está implantando aí fora, né? E de repente ele me manda uma mensagem, né? Tem uma marca brasileira bombando aqui na região, com lojas muito legais, chamada Frescobol Carioca. E aí lá vou procurar, né? Da onde é Frescobol Carioca, mas masculino, tá? Com um perfil de shorts d'água, estampado e tudo mais, interessantíssimo. Bom, resumo da ópera, eles não são brasileiros. É um pessoal que adora o Rio, veio, entendeu o nosso lifestyle e passa esse desejo, né? E a marca é super bem sucedida aí lá fora. O que eu falo com essa história? A gente tem produto, a gente tem história, a gente tem um monte de coisa, a gente não olha, às vezes nem valoriza. Se a gente falar assim, marca de biquíni, legal, biquíni todo mundo pensa, mas é um masculino. Se você entra no Insta do Frescobol Carioca, você vê que o produto não é exatamente um produto brasileiro, porque o homem não é que usa tudo aquilo daquele jeito. Mas eles estão vendendo um lifestyle que nem é próprio, né? Eles se apaixonaram pelo Brasil, então fazendo um negócio, né? Um negócio de sucesso. E a gente aqui fica tentando correr atrás de possibilidades, né? Tem uma coisa que eu acho muito legal e que nós três já discutimos em relação a esse case, até porque é um cliente em comum nosso, dos três, né? É uma situação que é muito legal, é que as pessoas também precisam tomar um cuidado com pensar de forma muito óbvia o Brasil lá fora, né? Porque então eu vou pensar uma marca brasileira e vou colocar abacaxi, banana na cabeça e pensar na Amazônia. E assim, é o refino brasileiro, né? De acordo com a adaptação cultural, né? Então, se você olhar ali, as peças são totalmente adaptadas para o mercado que eles vendem. Né? Pro Reino Unido. Não, mas tem uma coisa que é interessante. Tem empresas brasileiras que já começam fazendo errado o seu produto, já começam a preparar o produto pensando, não, eu já tenho que pensar no produto Amazônia para poder vender lá fora. Às vezes não é esse o caminho. E eu já vi coisas bizarras, infelizmente, de coisas de pessoas colocando, por exemplo, Amazônia, só que eles colocaram coelhinhos brancos na Amazônia. Eu nunca vi coelhinhos brancos na Amazônia. Girafa na Amazônia, não? Então, isso é uma coisa que, assim, são cuidados, são coisas pequenas que a gente está discutindo. Nossa, mas são coisas tão distantes e tal. Não, gente, vocês não fazem ideia. Isso acontece. A questão é a gente poder ajudar essas pessoas a mudar um pouco. Sair um pouco, de novo, dessa caixinha, dessa zona de conforto, pelo amor de Deus. A gente tem diversos mercados, a gente tem muita coisa para fazer. Eu acho que agora é a parte da gente poder instruir essas pessoas. Agora é o momento para a gente não entrar em pânico e sim auxiliar essas pessoas, porque é um momento de planejamento, não é um momento de desespero. Tem praças receptivas, Israel é uma delas. Lembra que a gente semana passada estava em conversa com o pessoal. A gente tem, inclusive, a possibilidade para o texto completamente aberta com esse parceiro. E aquela história, passa o pitch de apresentação, passa quais são os interessados, capacidade, que tipo de produto que a gente começa a implementar. É favorável a compra. Aí, quando a gente começa naquela via sacra de quem está disponível, qual é a apresentação que a gente tem para uniformizar e para apresentar, aí a gente já começa a encontrar o primeiro empecilho.
né? Que é uma coisa, o só seu formato complementando, digital. uma outra praça que eu acho muito interessante, aproveitando que a Madeleine está aqui com a gente, vendo, que é a minha embaixadora institucional pelos Países Baixos, justamente dos Países Baixos. Vocês conhecem os Países Baixos? Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, países muito fortes, aonde a visão dessa consciência, não só social, ecológica também, tomam frente em todos os sentidos. Eu acho que assim são oportunidades e de países que a gente conhece, mas a gente fala, puxa, para que eu vou colocar meu negócio lá? É tão pequenininho. Desculpa, a gente tem uma série de países para a gente explorar. A gente não pode ficar vulnerável por um ou outro fornecedor. Não, a gente não sabe o dia de amanhã. Quem pensou que a gente ia passar 3 meses dentro de casa e não ia fazer mais nada? Eu ia ficar falando com o Thiago, com a Vera pelo celular, no máximo não ia ver eles, a gente não ia falar nada. Que as reuniões iam ser feitas somente por Zoom ou qualquer outro aplicativo. Por exemplo, no próprio Instituto, nós tínhamos 10 viagens, missões empresariais só nesse ano. Sabe quantos aconteceram? 0. Então, assim, são coisas que essa modificação ela tem sido muito, muito intensa. E a gente tem que, de alguma forma, entender e se preparar para ela. Eu acho que não tem coisa... Aproveitando o gancho, aí vem aquela história, né? Ah, não, mas eu ia na missão, eu ia apresentar lá, eu ia com a malinha, não, eu ia tentar conectar uma... E você fala, tá, mas, bom, vamos continuar trabalhando, tá aí o site, e o pitch de apresentação, e as fotos, e aí não anda, e aí realmente trava a situação, né? Então, acho Você tem um que... site em inglês? Você tem um site em espanhol? Difícil. É difícil você ver isso aqui no Brasil. Infelizmente, as empresas elas acham que só colocar em inglês resolve, e ainda eu já vi erros assim grotescos só no inglês. Né? Então, são coisas que a gente tem que, de alguma forma, auxiliar o empresariado para ter um pouquinho de visão para se preparar. Chegando no mercado externo, o mercado externo ele não vai receber com bons olhos uma pessoa que passa o material totalmente errado, né? Com linguagens totalmente diferentes do que o mercado pede. Né? Então, são questões que acontecem e é complicado, porque o mercado internacional ele não dá segunda chance, não. Tá? Eu posso estar com uma perguntinha aqui? Então, assim, eu estou super curioso, super legal, entender um pouquinho algumas questões. Então, por exemplo, qual seria, né? A gente sempre defendeu a bandeira da pequena e média empresa. Então, quais seriam exatamente, quer dizer, o que a empresa teria que ter hoje para, por exemplo, vamos supor, eu sou um produtor pequeno, então eu queria primeiro entender o que é um pequeno produtor, porque, obviamente, ele tem que ter uma equação já fechada aqui, né, em relação ao seu mercado, à sua marca, à sua produção, à qualidade de produção e tudo isso, para ir para frente. Então, qual seria o perfil genérico? Eu sei que cada mercado é um tipo de produto e tudo, mas qual seria o perfil dele? E uma vez que tem esse perfil, qual seria esse caminho, né, para ele, seja com vocês, principalmente, ou seja, sem, mas como é que ele atinge? Quer dizer, como é que vocês colocam ele no mercado? É um dealer que vocês vão pegar aqui? É um showroom aqui? Não sei, no lugar que vocês forem, né, que for levar essa pessoa? Vocês determinam o mercado que ele cabe, assim... vocês estimam uma quantidade? Como é que essa pessoa, inclusive, como é que ele faz para remunerar os serviços? Então, eu queria entender um pouquinho mais, porque até foi uma pergunta que eu vi aqui que fizeram, né? Como é que funciona? Para resumir, quem é esse potencial, entre aspas, exportador e o que ele precisa ter e o que vocês fazem por ele? Qual é o caminho que ele vai ter que fazer, vai ser feito, e qual que é a parte que vocês fazem? Bom, no caso do eBrei, propriamente, a gente faz esse caminho no âmbito internacional. A gente coloca opções. Nós temos um braço, que é a parte comercial, chamado eBrei Projetos. Dentro do eBrei Projetos, nós auxiliamos essa empresa a colocar oportunidades para eles, assim, olha, você tem tantos mercados diferentes, como nós temos essas representações pelo mundo, é bom ter um cara local que vai falar para você, olha, eu acho que seu produto se adequa mais em outro lugar.
né? Talvez não, você tem que tomar cuidado com isso. Aí entra também a parte da comissão têxtil, que o Thiago e a Vera também fazem parte, né? A Vera como presidente, o Thiago também participa, no sentido de auxiliar na modelagem da roupa. A gente não pode esquecer, assim, tem que ter uma visão bem híbrida do que está acontecendo, porque não dá para ser algo genérico para todos os países. Pode parecer algo delicado de falar, mas não adianta você colocar Brasil, Portugal e que seja Espanha, tá? Eu falo isso porque tem diferenças gigantescas, né? O cara congelou. que vive consegue ver assim, diferenças grotescas que acontecem, né? Enfim, de modelagem também, a Vera pode falar mais sobre. Eu falo assim, ó, é um pequeno exportador, uma pessoa que tem uma empresa de pequeno porte. Eu acho que tudo tem formato e você vai direcionar para a praça que vai ser receptiva naquele formato. Então, uma vez tendo presente quem é a empresa, qual a capacidade disponível para exportação, que às vezes não é a total capacidade da empresa. A gente vai fazendo uma análise de praça que se entende atender, a gente faz sempre uma análise, inclusive qual a praça mais ou menos competitiva. A gente faz um trabalho junto, tá? Analisando o produto e formato, o valor e tudo aquilo que a gente precisa, a gente faz um alinhamento de comunicação, tá? O IBREI faz esse cross, a gente tem essa proximidade com os escritórios de representação, que eu acho que são interessantes nesse sentido mesmo, de ver. Você está interessado em rede de loja, em rede de varejo? É viável? É disponibilizado? Qual é o timing que a gente precisa apresentar isso? Porque todo um timing diferenciado. A gente faz toda essa análise em conjunto, lá no IBREI Projetos, e vai formatando. Não tem muito qual é o menor porte ou o maior porte. Acho que a gente precisa ter uma linguagem alinhada, tá? Que aí a gente vê qual é o produto, como ele se apresenta e como eu posso adequar esse produto. Algumas coisas podem ser realmente próximos... Ixi, caiu. Próximos àquilo que a gente tem, mas a grande maioria tem que ser adequável, né? Tanto com vestibilidade, quanto com outras possibilidades e outros itens que envolvem a criação de um mix de produto para apresentar para a praça adequada. É que eu volto a dizer, como exemplo do Frescobol Carioca, usaram uma palavra e um gancho lúdico, mas não que o produto seja efetivamente aquilo que o homem inglês usaria na praia. Tá, a gente não coloca um produto brasileiro, exatamente brasileiro, na praça diferenciada. A gente faz uma análise de produto para apresentar o sedutor junto com aquilo que é receptível no lugar. Fala, Thiago. Eu acho que tem também uma coisa, assim, voltando também para a primeira pergunta, quem seria ou qual seria esse porte, né? Uma coisa mais delineada. Hoje isso é uma coisa muito híbrida, né, de se dizer. Não tem como você encaixar a pessoa em alguém que venda tantos mil, porque eu volto a falar, tem muita marca que é muito pequena, ela é autossustentável, autorrentável para o tamanho enxuto dela, e está fazendo um baita barulho. Né? Eu acho que o ponto básico, que é uma coisa que a gente fala em comum, é assim: não tome saídas por desespero. Porque talvez agora a grama do vizinho é mais bonita, é mais gostosa. Eu vou ali agora para o mercado internacional. Aqui já não deu, E quando é no chutado, quando não tem uma sustentação por trás de não, é um projeto bem pensado, realmente tem uma praça específica que eu quero iniciar, eu já pesquisei sobre a praça, eu estou imerso, óbvio que existem todo o suporte das consultorias, da consultoria do IBREI e dos consultores em geral, mas a pessoa precisa fazer parte dessa verdade. Aquela ilusão de que alguém vai resolver a situação por mim, vai me falar tudo que eu tenho que fazer, eu vou conseguir fazer através de uma inércia quase cognitiva,
Não existe, nenhum negócio dá certo dessa forma. Você precisa estar mergulhado, você precisa... As consultorias todas, né, as consultorias modernas todas são feitas a 4, 8, 10 mãos. É todo mundo ajudando e todo mundo estudando junto e um melhorando o outro. Então, uma coisa que a gente sente muito é que às vezes tem muita gente que pensa a estrutura de comércio exterior de uma forma muito amadora ou muito utópica, mágica. Eu brinco até da situação digital, né? Tem muita gente iniciando um projeto que fala assim, não, mas aí vai colocar lá na internet e põe um dinheirinho lá e vende. Não, existem milhões de estratégias massificadas já, então assim, se você fizer mal feito, não é põe um dinheirinho lá e vende, a internet não é mágica. E o comércio exterior é a mesma coisa, o comércio exterior não é mágico, não é que alguém vai lá e vai vender por você, né? Então, tem toda uma estrutura que eu volto a falar, você é empresário, o negócio é teu, mergulha, estuda, começa a entender um pouquinho para conseguir falar a mesma língua e conseguir construir junto esse caminho do comércio exterior, assim como esse caminho digital. Tomar uns certos cuidados são essenciais, né? Até porque em épocas de pandemia o dinheiro fica mais escasso. Você dá um shot errado, dá um tiro errado por aí às vezes pode ser sua pá de cal, né? Então essa é a nossa grande preocupação em relação à responsabilidade do empresário dentro de toda essa situação. Voltando só para fechar, não tem tamanho. É uma questão, às vezes, você quer fazer uma coisa que é um dropshipping, óbvio que tem toda uma estrutura diferente de marketing lá na região, mas tendo conceito, tendo relevância. Se for para um público premium, então, o frete não inviabiliza seu dropshipping, né? Ou dropshipping de quem for vender lá o teu produto daqui, né? Que é o foco principal. A gente chama de dropshipping reverso, porque todo mundo imagina uma venda de um produto lá de fora aqui para dentro. A gente está falando ao contrário, do seu produto sendo vendido por alguém lá fora. Tendo conceito, tendo substância por trás, o negócio sendo bem feito, você não precisa ser gigante. Você tem teu estoque, vai dar conta, frete não está inviabilizando o processo, não vai dar para fazer nesse sistema, não tenho grana para o marketing local, eu vou tentar uma situação mais tradicional, uma canetada, né? Uma canetada que eu digo as pontes com lojas, com lojistas, e compradores, né, lá no exterior. No exterior aonde? Né? Então, é uma equação complexa que precisa entender o que o empresário quer, em primeiro lugar, para depois conseguir adaptar de uma forma mais assertiva, se é que a gente pode dizer assim. Falando de custos que você perguntou, né, que todo mundo gosta de saber, geralmente é formatado de acordo com o tamanho do projeto, tá? Tá sempre embutido no valor do estudo de preço, tem como representação comercial, então tem dois custos, um custo de implementação e o custo sobre o êxito, sobre o percentual comercial vendido, tá? A gente tem dois valores destacados, um, ele está na implementação, no projeto, e o outro está lá, mas sempre diluído de acordo com o volume que você se predispõe a colocar como estoque ou como com o teu mix de produto quando você for apresentar para as cadeias, para a rede de varejo que for interessante apresentar. Lembrando que as redes maiores têm maiores restrições no sentido de você ter que ter uma quantidade mínima para suportar, mas há muito mercado médio e menor também receptivo para as coisas que a gente pode apresentar. Estudo de praça é super importante. E dosar o quanto qual é o meu melhor número também, tá? Às vezes é legal começar de uma maneira pequena mesmo, mas certinha, né? Com todos os processos, com todas as etapas. A gente tem ainda muito... não sei se é amadorismo, mas tem muita gente, por exemplo, que vende biquíni. Eu vendo muito bem biquíni. Como? Põe na mala e leva para vender, eu exporto. Não exporta. Vende, né? Não exporta. Mas a gente tem redes de lojas, ou lojas pequenas, ou boutiques em Riviera e tudo mais, que gostam do que a gente tem. Basta apresentar
no timing certo, né? Com o cronograma que segue cada região. Por isso que é importante a gente entender para quem eu vou vender. Assim como a gente tem que entender aqui para quem a gente vende, quem é o nosso cliente, que tipo de produto eu vou fazer para apresentar para o meu cliente, a mesma história é lá fora. Então, escolher um lugar, focar nesse lugar, entender esse lugar para apresentar, é o primeiro caminho. No formato que você for, né? Mas de um jeito certinho. Não é exatamente aquilo que você tem na prateleira que você vai vender. Ah, eu tenho uma pronta entrega de X. Nem sempre isso se encaixa. Esse é um outro formato. É o que a gente está acostumado a fazer aqui, né? Às vezes a gente corta, produz, põe. Tudo bem, o pessoal de uma determinada região vem procurar, eu compro e eu já analiso, inclusive vestibilidade, né? Para essa praça em específico, a gente faz tudo isso aqui. Não muda nada. É a mesma coisa que a gente faz fora, estudando a 4 mãos com os projetos, né? Com a equipe que a gente monta. Uma coisa que eu queria colocar, que inclusive eu estava discutindo com a minha comissão de varejo, que eu achei isso muito interessante. O varejo vai ser alterado também, de uma maneira muito intensa. A maior preocupação dos lojistas hoje é: será que o shopping center, nesse formato que ele está hoje, vai continuar? Eu realmente não sei. Nos Estados Unidos, eu estava conversando, até com o Thiago, conversei com o meu presidente da comissão a respeito sobre por que nos Estados Unidos esse modelo já está caindo. As grandes lojas, posso dar um exemplo para vocês, que está assim muito debilitada, a KaDeWe em Berlim. É uma loja que está para fechar. Por quê? Não consegue pagar, né? Então, assim, esse é um exemplo pequeno, né? Mas tem outras empresas, outras grandes lojas que estão passando por isso, né? O conceito de o que é uma loja, como que eu vou vender o meu produto, também vai ser alterado. Óbvio que a gente está falando de perspectivas futuras, mas já tem exemplos, já está acontecendo. A valorização do user experience, que mais é a pegada do Thiago nesse lado, é muito importante. Não é uma compra, é uma experiência. Exatamente. Né? Então, são coisas que são colocadas de novo, né, para o cliente de uma maneira mais intensa. Né? Então, essa movimentação, o cara poder entrar numa loja, tomar um café, conhecer um pouco mais sobre o produto, ter uma imersão na história desse produto, são diferenciais. A gente está falando, puxa, mas você está falando isso? Eu vou para um teatro? Não, eu não vou para um teatro. Eu estou colocando mais valor no meu produto. Eu acho que esse que é o grande diferencial, que é um negócio que pode ajudar a compor a marca no final. Enfim. Uma coisa que a gente, tô falando em toda Santa Live que eu sou convidado ultimamente, todo mundo vem com a situação principalmente dos shoppings, né? E assim, para a galera, para o pessoal, os profissionais que trabalham com o mundo digital, isso já vem acontecendo e pós-pandemia a situação vai se intensificar, é que os shoppings eles tendem a se tornarem grandes centros de experiência, né? Antigamente a gente tinha a situação em que o mundo digital ajudava na comunicação. O mundo físico vendia só por ele, aí entrou o mundo digital, ele começou a ajudar na exposição para a venda no mundo físico. Né? Então, você tinha o mundo digital empurrando a galera para comprar num shopping, numa loja ou algo do gênero. E aí, com o tempo, a gente está começando a equilibrar entre a pessoa, uma parte do público, né? Uma parte do público vai ao shopping para conhecer o produto, termina a compra digitalmente, ou vai ver, tem o contato digitalmente, conhece o produto digitalmente, compra no shopping, de uma forma equilibrada. A tendência de mercado, né, as apostas no mercado, é que os lugares, os shoppings, as lojas se tornem centros de experiência. Então, você vai ter menor conversão no local físico, mas maior experiência com o lifestyle e principalmente com a situação tátil do produto. Né? Porque o ser humano tem essa necessidade, sempre vai existir essa insegurança. E assim, para a galera mais radical, assim, que fala, não, porque os shoppings vão deixar de existir. Os profissionais mais tranquilos, a gente não acha que vai deixar de existir, porque o ser humano tem a necessidade de interação,
tem a necessidade do contato tátil, do contato físico, tanto com produto quanto com pessoas. Então, assim, a única coisa é que vai mudar, vai ser a intenção é que seja um centro de experiência, onde você vai ter toda a experiência com a situação comercial, mas, na verdade, a conversão vai acabar continuando cada vez mais no mundo digital, até porque o futuro é que você entre na loja e você bata teu celularzinho aí, ou seu device qualquer, né, seu dispositivo qualquer, e já comprou e acabou, né? Uma coisa cada vez mais prática, tecnológica, então automaticamente a conversão vai ser digital, por mais que seja no local físico. Isso panorama aí de discussões aí de futurologia do mundo digital, né? A gente tem acompanhado aqui, ontem a gente até acabou saindo e tudo mais, mas a maioria das ruas que tem comércio, que tem de frente para a praia, bares e restaurantes, tem tido uma frequência bem interessante, né? Mas eu li uma matéria agora recente do dono da Replay, e ele falou algumas coisas bem interessantes, por exemplo, que as pessoas estão um pouco agora nesse né, nesse desconfinamento, como é que tem sido as visitas das lojas e tudo mais. Eles não estão com todas as lojas abertas e das que estão abertas, ele notou que as pessoas estão um pouco resistentes e até com medo, né? É que assim, a nossa experiência foi mais de estar na cidade, de viver a cidade e, né, a praia. Então, assim, acho que as pessoas estão muito ansiosas para isso, né? E aqui a gente tem falado muito, por exemplo, Porto é uma cidade extremamente turística e tem um movimento muito grande o ano inteiro, mas a gente está vendo como é que vai ser esse turismo agora nessa próxima estação, principalmente entendendo que a Europa entra num verão muito forte e eles dão muito valor para o verão, porque, diferentemente do Brasil, a maioria do tempo que eles têm é de inverno, né? Então, espera-se, tem uma expectativa do governo, dos setores específicos, das organizações dos setores, das associações e até das pessoas, do consumidor final, de poder aproveitar de fato as férias, as praias e o turismo. Então existe, mas voltando para a Replay, ele falou que realmente tem muitas pessoas ainda resistentes, porque as pessoas não sabem muito como vai se dar, né? Assim, só o fato de você usar a máscara para a gente já é uma coisa estranha, causa um estranhamento. Às vezes você está numa calçada pequena, na maioria das ruas aqui do Porto, Lisboa e da Europa de uma forma geral, as calçadas são pequenas, então você atravessa para o outro lado para atravessar, às vezes eles não olham no olho, porque fica uma coisa já muito estranha, né? Muito de longe. Mas a maioria das lojas, e ele coloca que quem entrou para comprar. Então isso é interessante, né? Quer dizer, você vai ter talvez uma visitação mais seletiva, mas quem de fato ousou sair de casa, ousou pôr o pé numa loja, ousou pôr o pé num shopping ou numa loja de rua, porque acho que os shoppings não abriram ainda, são mais lojas de rua. Os shoppings acho que vão abrir semana que vem, né, André? Provavelmente. Então, é porque vai para comprar, né? Então, já está saindo com essa consciência, intenção de compra, digamos assim. Mas eu penso que a gente tem várias outras coisas acontecendo, né? Então, assim, como que a Zara já está atuando com isso nos seus provadores. A H&M fechou totalmente os provadores, você pode usar, comprar e devolver depois de 48 horas, sem problema nenhum. Acho que foi, não sei se foi a Zara ou qualquer uma outra, já trouxe técnicas, eu acho que vão surgir, né, técnicas que a gente nem imagina, de você pegar as peças provadas e, sabe, trazer um formato, eles estão usando a parte de aquecimento. Então, assim, eu acho que vão surgir outras coisas, né? Mas a nossa experiência daqui, especificamente, é que a maioria dos shoppings pertencem a grandes grupos, aqui no Brasil também. E eles são muito fortes com isso e eles conseguem trazer um mix muito de trânsito. Então, com serviços, com cinema, com comida, com uma série de outras coisas, que eu acho que isso vai fortalecer ainda, porque existe uma cultura ainda de shopping. Mesmo que a cidade esteja vivendo muito
o trânsito local, os parques e outras coisas, o shopping ainda ele tem um privilégio, por exemplo, ele traz uma situação interessante no mix de serviço, né? Que você, segurança da chuva, do clima, eu acho que ainda vai continuar. E acho que eles têm poder suficiente para se transformar, não só com inovação, com tecnologia, mas principalmente porque são grupos altamente capitalizados, né? No Brasil, acho que a gente é o quinto país em número de metro quadrado, né? Segundo a Abrace, de shopping center. Então, com certeza, é um setor muito forte que vai trazer novos serviços, né? E até o próprio shopping Iguatemi já tem uma plataforma online que, não sei se é para os lojistas, eu nunca entendi muito bem como é que funciona. 360. Né? O Thiago sabe. Não, é para o consumidor final mesmo, é para o consumidor final mesmo. Na verdade, os shoppings estão tentando se reinventar com isso. Então, inicialmente eles começaram com suas plataformas no formato só de comunicação, e alguns já correram atrás para montar daquela plataforma um marketplace, né, que é um formato muito padrão hoje em dia no mundo digital. São vários caminhos de venda, né? Uma loja ou é uma plataforma que contém várias marcas ali vendendo dentro daquela plataforma. E isso cai muito bem ao mundo digital. Só reforçando o que você falou, eu acho que é total sinergia, a mesma situação do que é a aposta do mundo dos shoppings. Até porque aquilo, né, cada vez mais digital e cada vez mais no touch, né, que você tem, porque no vestuário você precisa vestir uma roupa. Quem vai querer vestir uma roupa numa situação de extremo receio para ver se está servindo? Não vai acabar acontecendo mais com uma estrutura do e-commerce que você compra, se não servir, você vai lá e troca. Os shoppings aqui atualmente adentraram profundamente na situação do drive-thru, né? Você compra, você pede por qualquer que seja via, que seja por e-commerce, que seja via WhatsApp, a própria loja, qualquer coisa, e passa ali na garagem, no estacionamento ali do shopping, e pega, né? Tem os points ali os pontos de retirada de cada. Existe uma reinvenção dessa. Eu acho que vai acabar existindo muito esse foco mesmo do não tocar, né? Então eu chego na loja, olho, a compra vai ser óbvio muito mais assertiva, mas não necessariamente assertiva quanto à expectativa das pessoas, porque eu vou levar, se eu precisar eu troco. Né? Então, porque o vestiário, né, de você ir lá do trocador, onde você pode colocar a roupa, e isso eu acho que vai tomar um bom tempo para voltar a ter segurança para as pessoas se sentirem seguras em fazer esse tipo de experiência. Olha, agora falando de mercado internacional, o que cabe ou quem quiser olhar, quem se interessa por olhar, que isso toda é uma construção. Tudo tem um timing, né? A gente está vendo todo esse formato de negócio e de atendimento e como estão receptivos lá no varejo, na ponta. Todos têm um cronograma, assim como a gente tem o nosso cronograma aí também, vale a gente fazer essa análise e tentar buscar essa abertura, em que época eu vou atender, o que eu vou começar a fornecer, para quem que eu quero começar a mostrar. Eu quero tentar mostrar para as redes de multimarcas, para as lojas, para os department stores. Eu vou implementar minha marca. Eu vou trabalhar no sistema de fornecimento, inclusive PL. A gente tem um caminho de definições, né? A empresa que tem interesse nesse mercado, ela tem que ter esse olhar de definições. A análise da ponta lá do varejo é super interessante, porque tudo isso hoje tem um link único também com o digital, né? Então, eu vou conseguir vender direto da minha base, do meu estoque centralizador, eu vou tentar vender nas lojas físicas. Qual é o melhor caminho que a gente precisa? Então, não é do agora pelo agora, é uma construção. Como acontece isso? Cada um com a sua história, né? Como que a gente pode auxiliar? Fazendo isso projeto de cada interessado. Aí, desculpa que eu te interrompi, Luciane.
Não, eu ia falar assim, eu acho que eu queria até ouvir o André também. Eu não sei como colocar isso, porque talvez a gente esteja trazendo uma realidade do Brasil, de Portugal, mas eu vejo que esse medo, num primeiro momento, pode existir, mas eu acho que rapidamente as pessoas vão voltar. O consumo não vai ser mais o mesmo, sem dúvida. Já não estava sendo e também no mundo inteiro, né? A gente percebe que o mercado de moda, enfim, já vem sofrendo não só pela questão econômica, mas principalmente pelo hábito, pelo comportamento de consumo, e que a gente percebe que essas gerações atuais já transformaram, né, os seus guarda-roupas com outras formas colaborativas, second hand, ou até com preferências de marcas de outra forma, né? Mas tem duas coisas que eu acho bem interessante da gente pensar, e pelo que vocês colocam, né, Vera, que talvez a gente possa pensar em projetos de pequeno, né? Por exemplo, aqui em Portugal, a gente vê muito a questão do pequeno. Você vai no restaurante, é uma estrutura, né? Um sistema, um ecossistema que é do pequeno, entendeu? Você vai para Buenos Aires, você vê um modelo que é do pequeno. Então, acho que isso vai ter que ser super pensado, mesmo que o Brasil seja grande, eu acho que a gente vai ter que pensar totalmente nas estruturas de coleção, que é uma coisa que você estava falando, né? De quando a gente entra, quando a gente não entra. Isso é um desafio enorme aqui para Portugal, porque na Europa, de uma forma geral, a gente tem o inverso, né? De quando está verão, quando está inverno, enfim. Mas eu acho que os volumes vão ser muito diferentes e eu acho que o mindset vai ser esse, sabe? A gente, no Brasil, principalmente na moda, era bom quem tinha 30 lojas, 50 lojas. Você pega, por exemplo, o modelo de uma Havan, cara, cresceu nos últimos tempos e assim, né? Não vai existir mais isso. Eu acho que não vai, porque não comporta mais no mundo coisas grandiosas, principalmente para a moda. Então, acho que o exercício que a gente tem que pensar agora e praticar agora são projetos viáveis, sustentáveis e menores. E como a gente pode fazer isso, né? Eu tenho uma pequena ressalva. Só tomar cuidado com o público destinado a isso. Porque quando a gente fala, pensando, né, reforçando a estrutura do Brasil, mas trazendo uma reflexão para qualquer outro país de uma situação mais continental, tá? Ou de uma escala maior. Depende do público, porque quando você pensa numa situação metropolitana, de classe média a média alta ou até alta, né? O famoso AB ali, você tem esse grau de consciência, você tem toda essa estrutura mais latente. Os países mais desenvolvidos, principalmente os MEs, o que também não é uma resposta direta ao perfil de consumo dos Estados Unidos, que é um país de dimensão continental. Isso depende muito do público-alvo. O público de renda mais baixa, ele ainda tem como credibilidade ainda uma coisa muito grande. As novas marcas mais conceituais, né, que estão totalmente distantes a uma Havan, que é uma grande loja, uma rede, né, elas sim estão indo sempre por esse caminho do menor, da coisa mais consciente, da coisa do negócio sustentável, com todas essas diretrizes. Mas depende de público. Não adianta hoje ainda, infelizmente, querer pensar nisso para um público da base da pirâmide. Isso falando ainda numa estrutura quase que global, né? Principalmente quando você tem países de dimensões continentais, né? Onde a situação econômica é mais dispareada dentro do país todo. Só um pequeno parênteses. Eu acho que o pequeno ele consegue fazer. O que precisa fazer é fazer certo. Eu acho que é isso que precisa. O investimento no conhecimento, em trabalhar o processo como ele é. Por exemplo, lá no IBRE a gente tem vários braços e vários parceiros. De acordo com aquilo que a gente precisa e para o lugar que a gente quer atender, com esse foco, é muito tranquilo a gente pegar a conexão
com o parceiro, que abre, olha, o mercado é assim, 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 as possibilidades são essas, a operação tem que ser nesse sentido e a gente trabalhar a coisa certinha. Não dá para ser aleatório, tá? Fazer certo, o que eu digo, é pensar mesmo no seu momento, na sua possibilidade, no seu potencial, em aquilo que você precisa realmente trabalhar e gastar uma energia, tá? Não dá para ser assim, se der certo, eu invisto certo. Porque é muito normal, né? Aí se vender, eu invisto. Não, tem que fazer assim. Vou fazer direitinho? Vamos montar uma estrutura? Vamos montar o projeto direitinho? Vamos ver quais as etapas, cumprir todas elas, trabalhar prazos, praças e trabalhar todas as informações de uma maneira bem assertiva e bem direcionada. Ninguém perde muito tempo com essas coisas. Principalmente, aqui é a mesma coisa. Se você agenda com o comprador, ele tem, assim, o universo é o mesmo. Não tem nenhum folclórico, nada diferente. A gente precisa só entender para quem a gente quer falar, né? Assim como muita gente aqui mesmo, às vezes não sabe muito bem para quem fala, né? Porque eu já conheci alguns casos, vários casos, né? Que acham que atendem um público e a outro, acham que tem o seu principal produto de venda uma coisa é outra, vai descobrir que o que mais vende é o que mesmo nos rentabiliza. A gente já tem isso aqui, né? E para a gente montar uma operação legal, rentável fora, tem que ter tudo isso bem definido daqui e muito definido do que vai para lá. Não é assim, vendeu, a gente dá um jeito. Não dá. A gente pensa muito isso aqui, a gente tem uma prática não certa disso. O universo têxtil é uma caixinha de surpresas, mas às vezes não anda por conta disso, né? E às vezes não é amadorismo nem falta de vontade, é a maneira de enxergar, né? A gente não vai, a gente tá passando, quem passar por esse momento agora, que é sobrevivente, né, diríamos assim, já é muito forte, né? Então, que se prepare, que trabalhe o seu melhor, né? Não vai pelo efeito massa. A gente tem aí uma galera, todo mundo correndo atrás de possibilidades. Uma delas é fazer máscara, mas assim, ela não é o foco principal para todo mundo, que tem gente que às vezes volta o tempo integral para isso. A gente não, assim, é legal ser colaborativo, mas o que é que eu vou fazer daqui para frente? Eu estou pensando realmente em mercado externo, como eu vou construir essa história, né? Sem ser uma história grande, mas tudo implica em processo, tudo implica em conhecer. E aí a gente tem possibilidade, porque a gente tem boa aceitação. Nos projetos de mercado externo que eu trabalho, eu vejo que tem. A gente tem que alinhar, só tem que alinhar, mas é super viável. Isso é um fato. Até porque tem público para tudo, né? É incrível. Eu acho que o que você está falando, né, Vera, tem que ser estratégico, Sim. Não pode ser experimental. Não. E assim, a gente ressente muito aqui. Por exemplo, todos os estudos que a gente já fez, a gente toma muito cuidado, e acho que vocês também já sentiram essa experiência, porque o brasileiro ele é muito explorador, no bom sentido, né? Sim. Aonde que eu posso vender, onde que eu posso fazer, mas eu acho que a pensar no mercado internacional, e eu acho que isso vocês estão passando para a gente, é justamente ter um olhar estratégico e de médio prazo. Você não pode vir aqui vender uma coleção e ir embora, você tem que manter, tem que ter uma permanência para que realmente você consiga ter um posicionamento e um posicionamento assertivo, um posicionamento confiável, porque quando você, por exemplo, é muito interessante porque os brasileiros têm um lifestyle, que nem essa marca que você mostrou, que é super sedutor. E principalmente quando você fala de verão, e você falou do Wear, assim, cara, todo mundo quer ser como brasileiro, né? Então, assim, é diferente. Ninguém quer ser como... Não estou nem sendo preconceituosa, acho que o André sempre fala disso. Ninguém quer ser alemão, ninguém quer ser chinês. Mas, assim, o brasileiro, ele tem um carisma, ele tem uma felicidade instinta, ele tem um bom humor, ele tem uma forma de se relacionar com o corpo. Então, eu acho que tem uma série de seduções no lifestyle. E também, além disso, logo no começo vocês estavam falando que eu acho que o Brasil é super inspirador para a criação, sem ser folclórico, mas super inspirador para extrair e interpretar isso em qualquer plataforma de criação, seja produto, comunicação, seja qualquer coisa. Mas, assim, eu acho que tem uma recomendação muito forte, assim, que eu acho que é isso que vocês estão trazendo, pelo menos
desse próprio encontro, é que você tem que ser estratégico. Você não pode estar ali para brincar ou para tirar um pedido. Você tem que, de fato, ter esse processo de internacionalização como uma cabeça pensante, constante e permanente, né? Dentro das suas estruturas, né? A gente tem esse carisma para muitas coisas e tem alguns estigmas também, que isso não são... Que é assim, todas as coisas e muitas operações não cumprem prazos, né? Então, assim, a gente tem, às vezes, receio, quando você faz contato, mas será que vai entregar no prazo? Porque tem problemas, e é assim, a gente tem pouco processo, né? Então, os nossos processos são falhos, e daí, aqui na ponta, a gente dá um jeito, nem sempre é tão fácil assim. Quem trabalha com PL, quem atende redes de lojas e tudo mais, sabem que a gente tem que ser extremamente rígido nesse sentido. Mas, de uma forma geral, quem tem a pronta entrega, o atacado e tudo mais, colocou lá na loja uma semana atrasada, ok, dá um jeito, não sei o quê. E quando a gente está trabalhando a internacionalização, a gente também tem que colocar isso e tem que tentar quebrar esse paradigma, porque da mesma maneira que acham a gente incrível, não sei o quê, tropical, feliz e tudo mais, também a gente tem muita gente tem esse olhar nosso. Então, planejamento estratégico, estrutura, estudo, num composto das coisas, numa história a médio e longo prazo, implementar marca e produto é tão igual quanto aqui, tá? Você tem um tempo, você vai ter que existir, você vai ter que aparecer, você vai ter que estar presente de todo momento perto daquele cliente que você pretende atingir, e isso não acontece rapidamente. Não é em uma estação, o payback às vezes é imediato ou não, mas tem um investimento por trás disso. Quando a gente fala em investimento, as pessoas se assustam. Vai gastar muito? Não, o investimento que eu digo é sempre proporcional ao tamanho do projeto, do formato e do que a empresa se pretende a colocar, tá? Eu estou disponível a atender, fazer uma venda ou atender... Meu limite são 5 mil peças? Ok, mas eu tenho um investimento relativo a isso, que não é só de compra de tecido, tá? Não é só compra, ou não, na minha coleção, porque tem muito preciosismo, não, eu vou querer a melhor alça, o melhor... Não, como um todo. Como é que eu vou colocar isso como um todo? Esse projeto ele tem que ser comunicado, essa empresa tem que ser apresentada, além do produto é a empresa, porque ninguém conhece a empresa, né? Qual é o histórico, e como eu vou fazer essa apresentação, como eu vou apresentar isso para o comprador, para depois ir para a escala superior, e vou atender no prazo, vão comprar, de repente, nem sempre muito, porque vai sentir, atender o direito da sequência, que tipo de produto eu vou colocar para estar presente sempre, né? Isso é muito normal eu fazer as pessoas refletirem, principalmente com relação à BIT, né? Quem tem esse BIT tem um período. E aí, você está montando isso, como é que você vai existir? Que tipo de produto você vai colocar, né? Para você se manter em todas as coleções. Que linguagem, como você vai se comunicar no período que você não é o forte de vendas? Tudo isso é planejamento estratégico mesmo. Espera, complementando uma coisa que você falou aqui, eu acho que é muito latente, estratégia. Né? Eu tenho um exemplo para mim que é muito, muito claro. Guaraná. Quanto tempo demorou o Guaraná para ir para o mercado externo? Quanto tempo existe o Guaraná, o refrigerante Guaraná aqui no Brasil? E o mercado externo? Eles tentaram entrar uma vez, há muito tempo atrás, não conseguiram. Por quê? Eles foram achando que era o Brasil. O Guaraná, ele se tornou algo diferente faz o quê? Faz menos de 5, 6 anos. Eu me lembro que eu estava até mesmo em Portugal. Que a gente conhece que tentaram entrar no mercado externo, também achando que era o Brasil e voltaram rapidinho. Quem não deu para ouvir no começo? É complicado, por isso que precisa essa adequação. A gente está falando, óbvio, de um produto alimentício, né? A gente está falando de questão de sabor e tudo mais. Só que a primeira coisa que eles entraram, a primeira vez que eles tentaram entrar em outro mercado, começando por Portugal, né? Foi justamente achando que o sabor ia ser o mesmo, que a forma de você interagir com o público ia ser o mesmo. E aí, o que aconteceu? Eles desistiram. A ideia, só voltaram muito tempo depois. São questões, exemplos nesse sentido,
para a gente ver a importância de parar e estratégia. A gente precisa do conceito de estratégia, parafraseando o Bop, né, do filme. O conceito de estratégia é importante, sim, porque a gente precisa estar preparado para as adversidades. A gente falou aqui da parte cultural, a gente falou de cores. Não são empresas, só empresas gigantes que cometem erros assim astronômicos. Eu posso falar para vocês, no caso da Embraer, que a gente conversa bastante sobre esse caso. Eles venderam aviões brancos para a Índia. O que é isso? Na Índia, o branco significa morte, né? Você está viajando com caixões voadores, por acaso? Foi essa a questão que foi colocada para eles. E eles tiveram que mudar todo o pedido. Então, são coisas que parecem, nossa, mas coisa pífia. Mas é uma questão de estratégia. Adequar o teu produto é necessário. Você pode até tentar entrar com um produto diferente, só que se você não tiver um bom storytelling por trás para te dar a força para você entrar com agentes locais, sem agentes locais, você realmente tem um problema, né? Falando de localidades diferentes, para levar um produto brasileiro, você tem que levar a essência brasileira adequando a esse produto, a esse país, no caso. Então, a gente está num momento de mudança e o momento de fazer essas mudanças é agora. Se você quer entrar no mercado internacional, a primeira coisa que você tem que pensar dentro da tua empresa, aqui dentro, você tem que começar aqui. Poxa, mas eu quero entrar em tal. Quem disse que o mercado que você está focando é um mercado bom para você? Né? Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente e para mim foi algo muito, muito importante. Uma microempresa de cerâmica aqui em São Paulo. O que aconteceu? Eles falaram, poxa, eu quero ir para fora e tudo mais, eu tenho um produto diferente. Primeira pergunta que eu fiz para o cara, olha, com o teu catálogo, até tem o Thiago aqui para ajudar nessa parte de marketing, que eu estou falando é besteira, né? Vermelho, um catálogo vermelho. Eu falei para ele, você está querendo vender alguma comida? Você é o McDonald's, por acaso? Né? Até os caras falam, não, mas você foi muito bravo. Não, não é questão disso, você tem que ajudar a pessoa a entender que o catálogo que ele estava fazendo para entrar no mercado externo, ele e mais 200 milhões de pessoas também tinham o mesmo produto. Né? Ele comprava também da China. Ele utilizava os mesmos processos. E aí, qual é o seu diferencial? Isso também se aplica ao setor têxtil. Qual é o seu diferencial? O que você vai entrar em um mercado diferente? Mas não é só você querendo entrar. Tem 1 milhão de pessoas querendo entrar competir com você. Onde você vai ter uma diferença? O que aconteceu agora? Depois que ele passou pela consultoria que a gente fez, as empresas que ele dependia, né, sua renda, né, nenhuma delas pagaram para ele. Ele teve um alto índice de inadimplência. Por um produto, uma linha de produtos ecologicamente corretos, socialmente corretos, porque estava ajudando uma comunidade do Vale do Ribeira toda, o cara conseguiu voltar à produção dele o dobro do que ele estava tendo com as empresas normais que ele tinha. Eu coloco para vocês, será que vale a pena a gente continuar nessa zona de conforto? Será que vale a pena a gente continuar estimulando a mesma visão que a gente tinha 10 anos atrás, 5 anos atrás? Não. Esse formato é o correto. O que eu tenho para complementar isso? Sim, a mudança existe, acontece e assim, se a gente não se adequar, a gente já está atrás. Na verdade, falando de tecnologia, o Thiago já vai falar, a gente já tem uma movimentação tecnológica muito além. A gente já está atrás. A gente tem que saber andar da melhor forma possível. Eu peguei esse exemplo dessa consultoria que eu tive, porque foi algo que me impactou. Porque nesse momento, onde ele tinha mais de 40 funcionários, ele ia demitir todos. Ele não demitiu nenhum. Muito pelo contrário. Mudou a apresentação e colocou em outra praça. Vocês colocaram. Então, assim, são coisas, tudo bem, você está falando, é um outlier. Não, não é um outlier. Tem muitas empresas que estão fazendo isso. Né? Porque elas estão percebendo a necessidade de mudar. Eu acredito que esse gap que a gente está tendo no tempo, né, minha visão, é o tempo da mudança. Não é o tempo de você ficar parado, achar que tudo é maravilhoso. Já sai a vacina, todo mundo vai se vacinar. Quantas vacinas para quantos habitantes do planeta? Quanto tempo vai fazer isso? Então, são coisas que eu queria colocar para vocês justamente para fomentar essa ideia. A gente tem que mudar, a gente tem que trazer novos insights, a gente tem que se ajudar.
Mas, acima de tudo, de novo, pela enésima vez, o Thiago vai dar risada na minha cara, a Vera também, saiam da zona de conforto, pelo amor de Deus. A gente não pode ficar nessa zona de conforto. Pelo nosso negócio, pelo bem do país, dos empregos. Eu acho que esse que é a grande mensagem que tem para ser dita. E uma coisa só reforçando o que o Arthur falou, que eu acabei comentando ali em cima, talvez não tenha nada para ouvir. A gente é do mercado, a gente trabalha com uma série de, né, de marcas e tal, e a gente já viu muita marca grande que fez esse caminho do Guaraná, né, do jeito que foi e voltou, porque foi achando que era Brasil, não respeitou as adaptações, tanto mercadológicas quanto culturais. Isso é uma premissa base. E assim, uma coisa que eu queria só retornar e complementar também, vocês estavam comentando em relação ao pequeno. O pequeno realmente tem muito mercado. Só fiz aquela aspas porque sempre me preocupa muito quando a gente fala de forma generalista, né? Então tem público para tudo e dependendo do público, essa estrutura do pequeno não cai ainda como uma máxima, mas assim, tem uma coisa do pequeno que é muito boa e que está fazendo cada vez mais o pequeno fazer barulho no mercado global de forma como um todo, é a agilidade que ele tem por conta do tamanho pequeno, por conta do tamanho enxuto. Agilidade de adaptação ao mercado, isso é uma coisa que cai muito bem ao mercado internacional, né? Você tem uma escala produtiva menor, então você tem automaticamente uma agilidade para conseguir adaptar seu portfólio de produtos, né? E fora isso, a gente tem uma situação que aí o pessoal às vezes quer me matar, o pessoal no mercado internacional, mas eu brinco que assim, para esse globalismo acabar sendo algo legal para todo mundo, ele tem que ser o mais igualitário possível. Então, assim, do mesmo jeito que a gente visa ir para fora, né, a gente tem uma audiência aqui também do pessoal de Portugal, por que não vir ao Brasil? Né? E não necessariamente precisa ser uma empresa gigantesca, né? Isso é uma coisa assim, analisar a cultura, entender a praça que quer entrar aqui dentro também, até porque a gente tem uma dimensão continental e dependendo da região que você está, é praticamente outra realidade cultural. E essa via de mão dupla faz bem a todos. Né? A gente tem mercado, sim, consumidor. Né? O mundo inteiro está quebrado, mas o mundo inteiro tem pessoas que vão continuar consumindo. Né? Isso é inevitável. Óbvio que as consequências da pandemia vão ser enormes, mas assim, a gente sempre tem que pensar em outros caminhos. Então, nada melhor do que você se apoiando em pontas. Aqui tem o eBrei também para ajudar quem quiser entrar, assim como quem quiser ir para fora também. Ambos com operações consolidadas e sem ser algo que seja uma aventura ali que você não faz ideia da onde você está se metendo. Mas tem esporte para tudo aqui. Ok, gente. Nossa, muito legal. Eu acho que assim realmente é uma incerteza, né? O mercado internacional, o que vai acontecer, quer dizer, tem toda essa questão do talvez um protecionismo maior, talvez tudo volte, entre aspas, ao normal, o que não é normal, porque como ontem a gente foi até a praia e aqui parecia que nunca tinha havido nada, né? Apesar de a gente ainda estar numa fase, né, quase final da pandemia, pode voltar, é claro, mas esse é o momento, mas assim, a gente vê de repente todo mundo na praia, todo mundo no restaurante. Mas assim, de qualquer forma, eu acho que a questão dos mercados, né, de a gente encontrar novos mercados, ela é super importante. Eu acho que o meu feeling é que continua, de uma forma ou de outra, com mais protecionismo, talvez trabalhando mais em nicho, principalmente, pode ser uma grande oportunidade para as empresas, né? Mas acho que muito bem falado essa questão do planejamento, da estratégia, porque assim o que a gente ouviu
conversas aqui em Portugal, entrevistas, até fizemos estudo de mercado, é que, assim, de repente o euro está valendo muito e tem um monte de gente querendo exportar para cá. E, de repente, né, a gente tem, infelizmente, os nossos preços variam muito, nossa inflação varia muito, nosso câmbio varia muito. De uma hora para outra, ele passa de uma linha e as pessoas perdem o interesse e acabam não comparecendo mais e toda a estratégia é perdida. Então, acho que são cuidados a serem tomados, né? Eu quero super agradecer, né, essa aula aqui de mercado internacional, né? Opa, ao Arthur, ao Thiago e à Vera, e colocar eles já à disposição para quem quiser exportar, porque realmente quem quiser exportar, eu acho que assim várias coisas, várias decisões na nossa vida dependem muito de estratégia, de visão de longo prazo, de planejamento, que é muito mais barato pagar no começo do que pagar no final, né? Então, eu acho que é isso. Se vocês quiserem dar uma palavra de encerramento aqui, a gente até está com o nosso horário esgotado, é capaz do sistema cair daqui a pouquinho. Então, vamos aproveitar os últimos 5 minutos aí, se tiver alguma consideração, uma pergunta rápida, né? Eu fico super grato, mais uma vez, por compartilhar todo esse conhecimento, todo esse know-how aí, ou como dizer aqui em Portugal, know-how. Bom, eu vou. Já que está todo mundo quieto, eu começo. Obrigado pelo espaço, obrigado a todos aí, obrigado pela audiência, quem pôde assistir, pelas perguntas. Se tiver alguma pergunta aí, quiser enviar diretamente para a gente, nossos canais ali, por um direct no Instagram, no @baobá.art, ou por e-mail, o que for. A gente também vai acabar respondendo separadamente, né? Isso falando do Baobá, falando do Ibrei, falando da Vera no estúdio, né? Cada um com a sua expertise, ou concentra tudo no Ibrei, que o Ibrei resolve, ele concentra tudo no Arthurzinho, que ele resolve. Mas muito obrigado mais uma vez pelo espaço, e o que a gente puder ajudar, quanto mais a gente compartilhar conhecimento, mais a gente vai ter um mercado mais saudável. Então esse é o nosso intuito, tá? Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. Eu acredito muito nesse tema, negócios internacionais. Eu acho que a gente tem um caminho muito grande para lapidar nisso no têxtil, tá? Eu acho que a gente tem boas parcerias para fazer nisso. Já tenho vivido, implementando e vendo coisas acontecerem, e a gente precisa só se afinar, se alinhar. E fico à disposição para quem quiser conversar também, ou via e-mail com o Arthur, ou então diretamente no Insta do estúdio, e a gente vai se falando ainda. Perfeito, André, Luciane, queria agradecer muito vocês, agradecer a todos aqui. É muito interessante, a gente tem esse alinhamento, eu, a Vera, o Thiago, e uma das coisas que a gente pensa é essa possibilidade de ajudar o próximo, que eu acho que essa é uma realidade que só tem a crescer. Né? Esse momento é não só de uma reflexão interna, mas é da gente praticar uma coisinha bem pequenininha que talvez as pessoas tenham esquecido, que é a caridade. A caridade independente de país, independente do que você pense, do quem você seja. O Ibrei é um instituto totalmente independente, nosso objetivo é ajudar o macro em si. A gente quer ajudar as pessoas, as empresas a entender um pouco mais sobre o mercado internacional e não fazer, por favor, não façam escolhas erradas, porque podem trazer muitos problemas para você no futuro. De novo, o mercado internacional ele não aceita, não tem uma segunda chance. Ou você acerta ou você acerta. Se você não acertou, então saia, é melhor, fica melhor para você e fica menos custoso, né? A gente pode esquecer que o dólar está lá em cima e a gente não quer ficar sem dinheiro, o euro também dessa forma. Por isso, Luciane e André, vocês estão muito bem, né? Nesse momento estamos aqui um pouco complicados, mas acima de tudo, o nosso objetivo é ajudar. E eu coloco à disposição o que vocês precisarem, uma conversa, enfim, tem o meu contato, podem mandar mensagem. Eu acho que agora o objetivo é a gente trocar figurinhas e, acima de tudo, preparar vocês o que precisar. A gente está aqui, nossa equipe, minha rede internacional, coloco à disposição desde já para que nós possamos auxiliar vocês, tá bom? Muito obrigado a todos. Agora eu vou ter que ir para outra live, porque já estão puxando minha orelha lá. A live do Ibrei, né? Gente, obrigado. Eu queria só avisar para quem está aqui que na quarta-feira a gente vai pular, me dá um mic, a gente vai
focar no sábado. No sábado a gente tem uma reunião entre 10 e 12, 10 ao meio-dia. Thaisa, todo o pessoal que está aí, que ainda não preencheu lá, mesmo a Vera também. A gente vai fazer uma reunião de força-tarefa, de grupo, de cocriação. Então, a gente está aberto aí, deixei até o link aqui no chat, ou também quem quiser depois retornar, conversar, tirar dúvida, a gente está disponível. Muito obrigada. Essa troca é super oportuna, a gente gosta de estar sempre com vocês, é uma forma de a gente matar um pouco a saudade também do Brasil, colocar um alinhamento de ideias, né? Porque não é fácil tomar decisões nos dias atuais, mas eu acho que a gente está vendo quais são as oportunidades e melhores formas, né, de encontrá-las e de fazê-las. Então, obrigado mesmo por vocês, tá? Tá Obrigada, bom. gente. Conta com a gente sempre aí. Legal. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa semana. Boa semana. Tchau a todos. Boa semana. Tchau. Tchau.